E hora de comentarmos mais um lançamento recente de editora Panini Comics, mais uma mega saga terminando sua publicação, Batman Jogos de Guerra, mega saga dos anos 2000 que não tem todo o garbo e elegância tal qual uma terra de ninguém, uma queda do morcego, um assassino barra fugitivo, mas ainda assim é um trabalho que eu acho muito interessante. A primeira parte eu gostei bastante. Será que essa segunda parte segue o mesmo ritmo? Tem problemas? Tem virtudes? Vamos conversar sobre tudo isso. Batman Jogos de Guerra Volume 2 conta com o preço de capa de R$ 209,90. São 632 páginas, capa cartão. Contando com roteiros de Bill Willingham, Devin Grayson, Ed Brubaker, Anderson Grabbett, bem como desenhos de Brad Walker, Dylan Hawks, Paul Gulati e Pete Woods. O primeiro volume de Jogos de Guerra tratou então de colocar as peças principais no tabuleiro, estipulou um pouco do que é o Batman dentro desse período, ao mesmo tempo focou bastante em falar sobre Stephanie Prowl se tornando a Robin, deixando de ser spoiler, se tornando a Robin, voltando a ser a spoiler ou a salteadora. Colocou outros personagens importantes como Orpheus, Onyx e assim vai indo, né, que são figuras extremamente relevantes para a continuidade da saga como um todo. E ao mesmo tempo iniciou todo o jogo de guerra ali, né, trabalhando bastante, por exemplo, a figura do Tim Drake, que é um personagem que tem um relacionamento direto com problemas do Batman, ou com o Batman aqui, visto que ele deixou o manto de Robin para Stephanie, por exemplo, acabar então pegando esse lugar. Então a gente viu pouco a pouco a máfia entrar em guerra, você viu vários players no mundo urbano de Gotham City ali guerreando. Então você não tinha necessariamente ali um grande player, por assim dizer, né, um vilão muitíssimo conhecido participando desse começo dos jogos de guerra. Entretanto, aí que nós chegamos ao volume 2, porque sim, você acaba tendo aqui então um vilão entrando em cena para ser o grande vilão dessa saga, que é basicamente o Máscara Negra. O Máscara Negra é um personagem muito interessante dentro da evolução na galeria de vilões do Batman. Ele começa com uma figura contrária mais ao Bruce Wayne, ele fazia parte da Janus Cosméticos, ele construiu uma máscara que acabou ficando grudada no seu rosto e por isso então ele se chama Máscara Negra. Ele tinha toda uma vingança a se aplicar então aos outros industriais que lhe causaram mal na sua cabeça. Com o passar do tempo esse personagem foi evoluindo, ele teve um bom destaque na fase da Mulher Gato pelo Ed Brubaker, que inclusive está no Omnibus da editora Panini Comics. Na segunda metade, ou melhor, no meio de todo esse trabalho, de toda essa fase, você tem a Mulher Gato enfrentando diretamente o Máscara Negra. O Máscara Negra faz coisas horripilantes com a família da Selina Kyle, e você tem a suposta morte dele por lá. E aí então ele acaba voltando nessa saga como um todo aqui, tentando então adentrar naquilo que a maioria dos vilões, dos criminosos almejam em Gotham City, que é ficar no topo da cadeia de crimes da cidade. Só que um ponto importante envolvendo o personagem é que ele entra de uma maneira aqui onde ele acaba sendo uma figura que consegue confrontar e combater todo mundo, inclusive ele consegue sair na porrada com o próprio Batman. Ele parece realmente um vilão com superpoderes praticamente. Ele acaba sendo uma figura que é um coringa em toda a trama aqui, conseguindo trucar todo o plano estabelecido pelo Batman. Vamos lembrar que os Jogos de Guerra eram um plano backup do Homem-Morcego, onde ele tentaria assumir tudo que envolve a máfia de Gotham City, colocando um dos seus peões, né, que no caso seria o Orfeu. Ele trabalharia em cima disso para pelo menos conseguir então dominar a máfia da sua cidade. Quem executa esse plano acaba sendo a Stephanie Brown, que ela queria se mostrar para o Batman depois de ter sido demitida como Robin. Esse plano dá errado porque faltou um personagem importante dentro do que envolve uma reunião com a máfia, que daria então continuidade nesses jogos de guerra, que era o próprio Faustus Malone, que é uma identidade do Batman. A gente vê durante a trama aqui do segundo volume que o Batman percebe então que um dos seus planos está correndo em Gotham City. Então ele resolve, na verdade, pegar o plano então correndo para efetuar aquilo que ele havia planejado anteriormente. Só que, de novo, ele não contava que você teria uma outra figura aqui trabalhando em cima disso, tentando também chegar no topo dos crimes de Gotham City, que é o Máscara Negra. E aí você vai ver esse grande embate no que envolve o Máscara Negra versus o próprio Batman. O vilão é trabalhado muito como sendo um cara muito sádico aqui. Isso é muito, mas muito bem descrito nessa fase da Mulher Gato do Ed Brubaker. E aqui eles mantêm essa narrativa do personagem sendo um cara violento pra caramba. Ele tem um momento onde ele fica torturando a todo tempo a Stephanie Brown, para saber todos os segredos que envolvem então os jogos de guerra e quem sabe coisas
da Bat-família. Então você vê um cara bem sádico, isso é bem destacado também mais pro final, na última parte desse encadenado. Então o personagem tem uma construção bacana em determinados momentos, outras eu acho que ele acaba sendo colocado de uma forma que você pensa, pô, o Máscara Negra é tudo isso? Nunca imaginei isso dele. Mas ainda assim, efetivamente, ele trabalha de uma maneira que é muito interessante envolvendo o personagem. Posteriormente, inclusive, a jogos de guerra, você colocaria então o Máscara Negra sendo o grande mafioso de Gotham City, o cara que conseguiu reunir todos os poderes possíveis. Se o Batman tinha a ideia de colocar uma figura sua na liderança da máfia, o Máscara Negra acaba roubando esse lugar. Então você vê o desenvolvimento disso tudo. Então eu penso que o desenvolvimento do Máscara Negra libera para alguns momentos que você pensa que é bem incrível, é um personagem muito interessante, mas ao mesmo tempo acho que alguns limites são ultrapassados. Outras aparições de vilões conhecidos, você tem o Espantalho aparecendo aqui, você tem o Vagalume aparecendo acolá, você vê outras figuras ali fazendo o que seria uma espécie de figuração, mas eles são pouquíssimo explorados, até nem precisava aparecer. Você tem até aqui um momento onde o Espantalho acaba se transformando no Monstro Espantalho, um conceito criado pelo Judd Winnick que perdurava nos anos 2000, mas que foi esquecido, né? O Jonathan Crane basicamente era um Hulk, mas que se transformava num grande espantalho. Bizarro tudo isso, né? Eles persistiram muito com esse negócio aí. Então tem algumas coisas que são exageros, tem personagens que realmente você pensa que tá sobrando, até porque a saga é para se voltar então no submundo de Gotham City, na parte urbana. Então você não precisa colocar necessariamente os loucos dentro dessa jornada toda. Além disso, toda a saga aqui acaba retratando os vários membros da Bat-família passando por problemas pessoais. O Tim Drake tinha problema pessoal com o seu pai, estava lidando com o fato que ele sabia a identidade secreta dele, estava voltando a ser Robin, então você tem toda uma discussão acalorada nesse sentido. O Asa Noturna tinha acabado de passar por um problema com a raça Quarteirões lá em Bloodhaven, que ele acabou morrendo e ele permitiu essa morte. Então você tem esse lance que ele fica meio sentido de conversar com o Batman diretamente, ele tem medo de conversar com o Batman sobre isso. O Batman está tretando diretamente com a Bárbara Gordon em todos os momentos, está tretando também com a Leslie Tompkins, enfim, tá todo mundo brigado aqui. E até o próprio Batman, de certa maneira, se opõe à polícia, causando um grande mal-estar entre ele e o comissário Atkins. Aqui o Gordon não estava, por mais que o Gordon apareça em alguns momentos específicos. Então você vê um grande racha acontecendo ali. É uma maneira que a saga criou aqui de você voltar a um status quo que é muito querido por alguns fãs, que é colocar o Batman como o grande detetive atuando sozinho em Gotham City. Não tem mais Oráculo para ajudar ele depois, não tem mais ninguém praticamente para ajudar ele, ele tem que se virar sozinho. Vira e mexe, quando você passa algum período do Batman, a galera quer voltar muito a esse momento, que o Batman atuava sozinho, sem tecnologia, não sei mais o que, né? Então você tem essa exploração nesse sentido por aqui. Então toda a construção dessa mega saga ela é realmente muito interessante. Ela tem um bom enredo aqui para trabalhar os personagens. Eu acho que na verdade o que faltou aqui são grandes roteiristas trabalhando com o roteiro especificamente. Você tem o Ed Brubaker participando ali, o Bill Willingham, que é conhecido pelo Fábulos, por exemplo, também faz um trabalho legal. Eu gosto muito do Anderson Garbage, que faz um trabalho bem legal aqui, eu gostei no primeiro volume, e aqui ele faz um trabalho competente. Mas em alguns momentos você tem uma galera que ele faz um trabalho bem mediano, e aí você tem momentos que são bem fracos. Tem alguns diálogos, algumas frases de efeito que são bem fraquinhas. Tem um momento que o Batman fala, por exemplo, agora é a hora da gente acabar o jogo, vamos pra guerra. Que você fala, nossa, é um trocadilho com o nome da saga, que estranho isso. Então você tem alguns momentos que são bem fracos nos diálogos estabelecidos, nas falas dos personagens. Então eu acho que talvez esse seja o elemento que mais traz fraqueza pra Mega Saga. Por isso que você não tem assim algo que realmente seja muito marcante nesse trabalho. Novamente, não acho que Jogos de Guerra seja uma Mega Saga ruim. Tem várias coisas que são bem legais, inclusive as tragédias que vão acontecendo até o final da Mega Saga, estabelecidas com personagens que são bem importantes. Então você vê um desenvolvimento bem legal e aqui algumas consequências que são extremamente pontuais na mitologia do Homem-Morcego. Mas ainda assim eu acho que carece aqui de roteiristas que realmente soubessem formular ali bons diálogos, bons momentos de falas com os personagens. Ainda mais quando você vê essas figurações que eu falei aí do Monstro Espantalho, de repente aparece o Dr. Morte, o primeiro vilão do Batman, do nada, que você fala, ué, o que esse personagem tá aparecendo aqui, né? Que possivelmente é uma construção de outra revista, outra história que não tem relação com Jogos de Guerra. Mas as coisas ficam muito estranhas nesse aspecto. Então eu sinto
que realmente o desenvolvimento em alguns momentos ali no roteiro deram uma pecada. Os desenhos são competentes, nada de outro mundo, mas ainda assim eu gosto da narrativa toda construída. Então vai ser aquela história que você vai lendo e vai curtindo toda essa aventura. Ela poderia ser melhor, ela poderia estabelecer alguns pontos mais importantes de uma maneira que eu sinto que funcionariam melhor de outra forma, mas ainda assim você vai ter uma leitura que ela é interessante, ela é bacana. Só que nós chegamos ao epílogo de toda a saga, que não são necessariamente os jogos de guerra, mas sim os crimes de guerra, são as consequências de tudo que a gente viu durante os jogos de guerra, especificamente com uma personagem que tem a relação com as tragédias que aconteceram dentro da saga. Relação entre aspas, na verdade. Seria mais uma omissão, eu diria. Que daí você vai ter toda a discussão um pouco mais negativa de jogos de guerra. Tudo que acontece, da maneira como acontece, essa personagem especificamente causar todo o problema, causar entre aspas novamente aqui, é uma coisa que ela é muito estranha, não é uma coisa da índole da personagem. Então você fica meio se questionando que, pô, será que precisava ir por esse caminho? Será que precisava fazer isso com essa personagem? Eu acho que tem outros momentos ali nesses crimes de guerra que também são meio passáveis, quando você tem o Máscara Negra atuando como um super vilão, tal qual um criminoso maluco do universo do morcego, do que necessariamente um chefe da máfia. Você vê ele se disfarçando de Batman, querendo confrontar o Homem-Morcego na porrada, é uma coisa meio bizarra. Eu acho que se você estabelece o personagem sendo um mafioso, você tem que deixar ele sendo um mafioso. O mafioso não é um maluco que vai toda hora querer confrontar o Batman na porrada, ele tem que tocar todo mundo criminoso em Gotham City, envolvendo drogas, envolvendo um monte de coisa. É, por exemplo, que nem o Pinguim. O Pinguim, hoje em dia, não é um cara que sai na porrada com o Batman, fazendo artimanhas, envolvendo pássaros e não sei mais o que, né? Usando um guarda-chuva pra voar em Gotham City. Não. Ele se estabeleceu como um grande mafioso em Gotham. Ele vai ficar fazendo isso. Fazendo suas tramóias na cidade, tocando Iceberg Lounge, fazendo coisas corruptas e assim por diante. Esse é o ponto dele. Para o Máscara Negra deveria seguir nesse sentido, e algumas histórias seguiram, mas o problema é que quando você pega esses crimes de guerra, você vê o personagem saindo muito dessa toada. Tem até alguns momentos que evocam muito o que é o personagem sendo o maluco, sanguinário, torturador e etc, que é bem pesado, que é uma coisa que estabeleceram na saga e faz sentido você continuar essa construção. Entretanto, quando você coloca o personagem atuando dessa forma, aí eu acho muito estranho. Então são alguns pontos que eu acho que vão acabar dando uma pecada e trazendo ponto negativo da Mega Saga, que é o seu epílogo realmente, as revelações que acabam aparecendo ali. Então, o grande calcanhar de Aquiles é o enredo estipulado pro final dessa Mega Saga, pro final as consequências da Mega Saga. Realmente, aí sim fica devendo. Mas no final das contas, o saldo ainda é positivo, muito mais pelo começo aqui, pelo desenvolvimento da máfia de Gotham City, pra gente se focar realmente nesse núcleo da cidade do Batman, que às vezes acaba sendo relegado por causa dos grandes loucos da cidade, né? Então você tem um elemento bacana de se trabalhar aqui, que é realmente o submundo de Gotham City, especificamente com os grandes mafiosos. Essa é uma grande virtude desse trabalho como um todo, por isso que fica a recomendação, muito mais pelo primeiro volume, pelo primeiro encadernado que o do segundo, mas ainda assim ver todo o desenvolvimento do Máscara Negra, ver a tragédia que acontece no final, ter as consequências, ainda assim você tem realmente uma jornada muito interessante, com uma leitura que é satisfatória. Tem um problema aqui a colar na minha visão, tem algumas coisas que são meio piegas, meio estranhas, mas ainda assim é uma leitura que me satisfez durante toda essa jornada, e é uma leitura bem grandinha. O primeiro encadernado já tem 400, 500 páginas, o segundo tem 600 páginas, então é uma leitura que vai demandar bastante o seu tempo, por isso é uma grande jornada que você vai fazendo. E por ser essa grande jornada, eu não senti que foi uma narrativa que me encheu o saco, que me fez querer dropar em algum momento. Não, pelo contrário, realmente foi satisfatório conhecendo então todas as consequências desses jogos de guerra. Então mesmo com os seus problemas, eu deixo o meu joinha para jogos de guerra. Não é a Mega Saga mais conhecida do universo do morcego, não é uma das melhores, mas ainda assim não é uma das piores, não é ruim, é uma Mega Saga que tem as suas virtudes, que vale uma leitura sem sombra de dúvida. Fica a recomendação quando você puder pegar, porque como sempre destaco, o problema é o preço. Não é um preço muito barato, na verdade é bem caro, mas quando você tiver a possibilidade, quando surgir aquele descontinho bem agressivo,
pega que vale a pena. Vai valer a pena você dar aquela boa leitura. Vai levar um bom tempo de leitura, por isso que vale a pena também. Mas você gostou da Mega Saga por completo, gostou desse segundo volume, pontos negativos ou positivos a acrescentar, comente aqui embaixo. E sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Trouxe as minhas considerações envolvendo aí pôster, sinopse, tema musical do filme do Supermassive. Tá chegando a hora, daqui a pouco tem trailer também, então fica a dica para você assistir as minhas considerações. Aí, mais recentemente, cheguei a comentar aqui a edição mensal do Batman que sai lá fora, a revista principal do personagem. Estamos aí no último arco do Chip Zdarsky. Veja lá o resumo e resenha com spoilers. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.